Bom, rapidamente, então, ao tempo que parabenizo o Fórum por provocar esse debate aqui no Estado, relatar um pouco como foi que a gente construiu esse processo em nível nacional. Na verdade, ele surge a partir do acúmulo de lutas dos movimentos sociais, desse mesmo bloco, né, de movimentos que fez o processo de resistência e luta contra o impeachment da presidenta Dilma, fez a luta contra o governo golpista do Michel Temer, que impôs aí uma série de deformas, né, onerosas para a vida da classe trabalhadora. É o mesmo bloco de movimentos sociais que denunciou a injusta prisão do presidente Lula e construiu a campanha Lula Livre, e também esse bloco foi quem conduziu a luta pelo Fora Bolsonaro, e ali a gente já apresentava também alguns pontos de programa do que a gente considerava necessário para resgatar a vida do povo brasileiro, quando a gente dizia vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro. E foi justamente esse acúmulo que permitiu com que nunca antes na história, né, das campanhas presidenciais, os movimentos sociais tivessem um papel tão relevante, inclusive na executiva da campanha do presidente Lula, mas também com a presença muito potente nos diversos grupos de trabalho da transição. E aí, a partir de um diálogo com a coordenadora política da transição, que era a companheira Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, houve a compreensão de que nós precisávamos instituir, dentro do grupo da transição, um espaço de diálogo dos movimentos sociais, para que a gente, partindo desse acúmulo, e também do acúmulo, né, de processos, de experiências de democracia participativa, algumas delas já experimentadas nos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2, como o aprofundamento dos conselhos, das conferências, as ouvidorias públicas, audiências públicas, as consultas públicas, as plataformas de participação digital, as mesas de negociação e diálogo com os movimentos sociais, o plano plurianual participativo e, especialmente, os territórios da cidadania, né, que foram uma política no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Casa Civil, mas que tinha uma dimensão integrativa de uma série de políticas de ministérios e de processos de organização e participação local com um conjunto de entes que vivenciavam os territórios. Então, a partir desses acúmulos, nós apresentamos de que era preciso a gente apontar para um novo paradigma de participação social no Brasil, ao tempo que instituísse um espaço de diálogo permanente entre movimentos sociais e o governo, né? Inclusive, essa ideia de que a gente precisava avançar numa perspectiva de participação social, para além, inclusive, do que a gente tinha anteriormente, que eram os conselhos e as conferências, mas que, diga-se de passagem, no governo Temer, a gente já teve uma brutal queda desses processos, e no governo Bolsonaro, com o decreto 9759 de 2019, mas em abril, né, de 2019, ele justamente extinguiu os conselhos que foram criados por decreto e limitou a ação daqueles conselhos que são conselhos que integram os sistemas, né? Portanto, são previstos na lei, como é o caso do próprio Conselho de Saúde e do Consuas, né? Então, inspiradas também na fala do presidente Lula de que a gente, para contrapor o orçamento secreto, precisava, então, colocar o orçamento participativo, é que a gente apresentou a ideia de que a gente precisava transitar para um novo paradigma de participação social, como eu disse, justamente levando em conta tanto essa perspectiva de diálogo com os movimentos sociais, tanto para mesas de negociação permanente, mas inclusive para que a gente tivesse mecanismos de mediação de conflitos, porque é óbvio que existem conflitos, mesmo quando tem um governo do nosso lado, a gente tem conflito, porque nós dos movimentos sociais temos uma tarefa diferente, que é da tarefa de quem está no governo, né? A nossa tarefa é justamente mobilizar, pressionar, elevar o nível de consciência das pessoas e colocar o bloco na rua para avançar mais ainda nas conquistas, e também pensar, então, uma perspectiva de
um novo desenho de participação social, entendendo, inclusive, que era preciso resgatar o papel da Secretaria-Geral como a Casa da Participação Social. E aí, nesse processo, a gente constituiu, no âmbito da transição, um conselho de participação social para elaborar tanto um diagnóstico do que foi o desmonte das políticas de participação, mas, sobretudo, para apontar o que nós esperávamos, né, do governo do presidente Lula. E aí,